Eu sou a Bárbara Bárcia. Eu sou a Fernanda Prestes. E eu sou a Cláudia Alves. E a Fluxa surgiu desse encontro, né? Nós viemos do jornalismo, somos 3 jornalismo. A Cláudia já tinha uma carreira na área audiovisual e a Fluxa surgiu da ausência, na verdade, de narrativas femininas e narrativas que a gente tivesse se vendo representada nas telas. Então, a gente surge com esse propósito não só de contar histórias de mulheres, como também de criar oportunidades na área audiovisual para outras mulheres, formando equipes femininas e trazendo novas narrativas, né? Um novo olhar para o que a gente quer consumir de conteúdo. E com esse propósito, a gente então vem há alguns anos já fazendo alguns trabalhos dentro dessa linha, né? Com esse tipo de narrativa. Então, a gente lançou em 2018 a websérie Mulheres e Política, foi o nosso primeiro trabalho juntas, que é uma websérie que fala sobre representatividade feminina na política brasileira. Em 2019, a gente lançou 2 projetos. Um deles é o Futuro é Feminino, que é essa série do GNT, que a gente assina o roteiro. Ele é um projeto que ele é uma produção da Base 1 Filmes, mas uma ideia nossa que a gente levou até eles, conseguiu desenvolver junto com eles, que agora vai ao ar, muito provavelmente em breve, uma segunda temporada, um especial com o GNT. E ainda em 2019 a gente também lançou o mini-doc Geração Peneiras, era ano de Copa do Mundo feminina. Fomos convidadas pela Histeria para dirigir, roteirizar e produzir esse mini-doc, que já rodou alguns festivais, enfim. Então a gente vem trabalhando, além de outros projetos que estão saindo do papel, que vão aparecer por aí pela TV ainda, que trazem essa narrativa, que trazem um recorte não só de gênero, mas também de raça. E agora, em 2021, a gente lança uma série onde a gente conseguiu trazer o nosso outro propósito da Fluxa, que é construir uma empresa com profissionais, com uma equipe 100% feminina. E nesse projeto especificamente que fala de mulheres negras, a gente conseguiu uma equipe não só 100% feminina, como 80% de mulheres negras nessa produção. Então, são esses dois propósitos que a gente traz como empresa, que a gente abraça e que a gente traz para o mercado audiovisual. O mercado audiovisual brasileiro, acho que ele reflete muito o mercado audiovisual como um todo. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de Reino Unido. Apesar de aqui, por exemplo, no Reino Unido, está um progresso de mulheres roteirizando, dirigindo, conseguindo estar em outros espaços. Mas ainda assim, a maioria são mulheres brancas. E acho que o Brasil não fica para trás quando fala isso, né? A Ancine lançou uns dados, se não me engano, em 2016, mostrando o número de mulheres diretoras, por exemplo, e acho que eram 2%, posso estar enganada, 2% de mulheres brancas e não tinha nenhuma mulher negra. Quando a gente fala de isso num recorte de longa-metragem. Então, eu considero, e eu acho que é muito por isso que a gente construiu a Fluxa muito com esse lugar de narrativas femininas, que a gente tem que não só falar, né, não só contar a história pelo viés de gênero, mas como também behind the scenes, atrás das câmeras, né, ser uma equipe de mulheres. Assim. Quando a Fernanda ela traz esse programa que a gente vai lançar, acho que no segundo semestre de 2021, é muito isso, né? Pensar em todas as escalas dessas mulheres que podem fazer, assim. Porque quantas vezes já não fui questionada que não existe roteirista preta, ou quando não existe diretora preta, e quando existe é só uma, entendeu? E você consegue ter uma diversidade, consegue ter vários tipos de pretos e vários tipos de mulheres naquele espaço. Acho que a gente já está caminhando. Eu sinto que, hoje em dia, por uma pressão política, social, econômica, e que não perpassa a indústria, há um lugar que está sendo pressionado esse espaço de mas vocês fazem impacto para quem, né? Que impacto é esse? Porque quando você vai ver quem está fazendo a história são pessoas brancas com dinheiro e que estão na indústria há 1000 anos. Então, é impacto. O impacto é só chegar na audiência? O que é impacto de verdade? Eu acho que a gente provoca
Acho que a Fluxa traz essa provocação de forma muito sutil, que é, olha só, a gente tem uma equipe de mulheres, a gente tem uma equipe X. E acho que a gente pode falar isso também quando a gente traz a segunda, esse especial que a Fernanda falou, de Futuro Feminino, onde agora a gente está entrando como produtora associada. E a gente pretende que a equipe ela se transforme nas próximas temporadas, que cada vez mais sejam só mulheres construindo essa história, porque pra gente faz sentido. Então, te respondendo a sua pergunta, eu acho que o mercado audiovisual brasileiro, ele ainda está, de certa forma, para mim, patinando nesse espaço de entender, porque é muito difícil as pessoas saírem dos seus lugares de privilégio e elas darem espaço para outras pessoas contarem suas histórias, né? A gente tem aí como exemplo todo o bafafá que aconteceu por trás da série, que vai ser lançada pela Globo, da Marielle, né? Tipo, quem está contando essa história, por que são essas pessoas, entendeu? E aí a justificativa é não temos uma Ava DuVernay, não temos um Spike Lee, e aí a gente também entra no outro lugar. Por que não temos? Será que não temos? E quando diz por que não temos, então que cinema é esse? Que audiovisual é esse? É feito para quem? Quem é que pode acessar? Né? Porque um aluguel de câmera é caríssimo. Se a gente pensa historicamente, né? No Brasil, quem são as pessoas que conseguem pagar por um aluguel de câmera, por exemplo, se a gente não tem financiamento, se a gente não tem, enfim. Então, acho que a gente está engatinhando o Brasil. Ao mesmo tempo, eu posso estar sendo muito naiva, muito ingênua, mas eu acho que a Fluxa, por pouco tempo de mercado, ela existindo, eu acho que a gente já está construindo muita coisa boa, assim, degrau por degrau, mas a gente está construindo muito, e acho que a gente está sem perceber, e aí eu estou pensando aqui, uma metodologia nesse universo de impacto, sabe? E acho que a gente também está se entendendo como empresa, enfim, como estrutura, quem somos nós, aonde quer alcançar, entendendo a força e as fraquezas de cada uma das três, sabe? E fazendo isso se juntar e ter um propósito. Eu acho que tem um propósito quando a gente não só fala, como a gente faz. A gente reconhece, óbvio, que o audiovisual brasileiro ele é muito rico e ele sempre produziu coisas muito boas, assim, de muita qualidade. Isso não há dúvida, assim, não é que, né, que a gente olha e pense, olha, não dá para ser da forma que é. A grande questão que a gente traz quando a gente fala de narrativa feminina é a autenticidade dessas histórias que estão sendo contadas e a originalidade, né? Então, quando você tem as mulheres contando as suas próprias histórias, a gente está trazendo um novo olhar sobre um audiovisual que a gente sempre viu pelos olhos masculinos e pelos olhos brancos, né? Então, é justamente essa lógica que a gente quer inverter e que isso só enriquece mais ainda o audiovisual brasileiro e as narrativas e as histórias que a gente está vendo. Então, é para somar, sabe? É para somar, é para melhorar, é para transformar, é para evoluir esse campo do audiovisual brasileiro, que já é rico pra caramba, que já tem muitas potências, né? Então, essa é a ideia. O processo de produção, ele até então, ele veio muito intuitivo, de uma forma onde a gente primeiro via a pauta, né? Via uma necessidade ali, uma lacuna de assunto para tratar. Então, de início, assim, a gente apresentou, né, para fazer com outras pessoas os projetos, fez parcerias de produção. E agora, né, esse ano, como a Cláudia até citou, a série que vai ser exibida em 2021, a gente foi para uma coprodução com um canal, né, direto. Então, a gente, nessa coprodução, está lançando pela primeira vez um produto assinado 100% pela Fluxa, e o que ela falou da 100% de mulheres também na equipe. E ele também surgiu de uma ausência de fala, né? Onde a gente viu ali na pandemia um momento onde estava com uma dificuldade grande de, na verdade, conseguir financiamento, uma dificuldade grande de conseguir filmar. E a gente se propôs a fazer uma equipe reduzida e conseguir, né, estar junto aí de algumas personagens. São 5 mulheres ativistas no Brasil, em diferentes estados, então foi realmente um desafio para a gente estar filmando ali em setembro, outubro, onde a gente estava com muitas questões enfim, da pandemia, Covid, deslocamento.
Então, esse processo de produção, ele veio dessa coprodução com o canal. E daqui em diante, os processos de produção, a gente está abrindo um pouco o leque, né? Então, a gente já tem desenvolvimento de obra de ficção, né? Seriada, onde a gente está também trabalhando em coprodução com outras produtoras que já estão no mercado estabelecidas. A gente recebe, sim, né, projeto, mas por ainda ser uma produtora pequena e que a gente tem um propósito muito atrelado, a gente tem todo cuidado para ver se está alinhado, tem o cuidado de conversar, né, ter o diálogo com quem está trazendo, para entender os caminhos possíveis para os projetos. Mas sim, a gente recebe, a gente muitas vezes abraça por uma ideia que chega, que tem muito potencial e que está muito alinhada ao projeto da Fluxa. E aí tenta articular no nosso networking de players e entendendo como vai ser a forma da gente produzir. Ainda mais agora, depois de uma pandemia, onde a gente está, todo mundo, né, voltando a mapear as formas de filmar de forma sustentável, com uma equipe inteira sendo testada e segura. Eu acho que assim, são dois caminhos, né? Aqui a gente não só ingressou no mercado audiovisual, como a gente ingressou empreendendo, né? Então, abrindo a nossa própria produtora. Que são duas coisas diferentes, porque, né, existem profissionais entrando no mercado audiovisual como pessoas físicas, né? E trabalhando em outros projetos, em outras produtoras, em outras empresas. E aqui a gente uniu os dois, né? Que são dois desafios diferentes. Mas se eu tivesse que dar um conselho, e que é um conselho que a gente se dá todos os dias, realmente eu falei no início brincando, mas é resiliência, assim, é acreditar que é possível fazer, no nosso caso, que é possível inverter essa lógica de um mercado já de muito tempo e pré-estabelecido e muito bem estabelecido. E principalmente para as mulheres, assim, eu acho que não se deixar cair numa síndrome da impostora, que normalmente, né, é um mal que ataca a todos, mas que nas mulheres é mais comum, assim, de não confiar na potência, não confiar no seu potencial e na possibilidade de fazer acontecer. Eu concordo em gênero, número e grau com a Fernanda. Eu acho que é isso, e resiliência, porque é isso que ela falou, a gente também entrou nessa loucura de empreender e que eu acho que é um vício, assim, de certa forma. Eu percebo que a gente cada vez mais imbuído em empreender e eu acho que eu tenho essa sensação, assim, e eu falo muito de onde a gente está partindo, que são 3 mulheres empreendedoras e a gente conversa muito. A gente tem um lugar muito de estudar. Então, assim, cada uma no seu lugar gosta de estudar alguma coisa e a gente acha que isso vai ser bom para a Fluxa. Eu tendo a achar que quando eu vim para a indústria audiovisual, eu percebia que falta, para mim, no meu olhar, falta muito uma noção, um conhecimento sobre o próprio mercado, sobre quem são as pessoas que estão articulando, quem são as empresas. Pensar muito fora da caixa, daquele box perfeitinho. Então, pensar além, coisas simples, como a gente vender uma pauta, ou seja, vender um projeto, como a gente justificar que aquilo dali faz sentido, como mandar um e-mail, coisas pequenas, que eu vejo que quem veio de mercado de trabalho, mercado de empresa, corporativo, e entra no audiovisual, já sabe mais, tem mais noção, assim. Tem um pouco mais de expertise sobre isso. Eu acho que isso é um lugar que é importante a gente ter, que a gente tende a achar em algum lugar, para mim, que cultura é um oba-oba. E, na verdade, não é. Porque a gente ganha... E quando a gente monetiza isso, a gente começa a entender a responsabilidade que tem. E, dito isso, eu acho que é um lugar de estudar, seja o que for. Quanto mais você puder estudar, e mais trabalho você pegar, mais cancha você tem para você construir, se você quiser ter a sua produtora, você vai conseguir ter menos medo, porque, como a Fernanda falou, tem o síndrome do impostor, de falar com os grandões, de falar com os bigs, enfim, de construir.
e ter audácia, porque eu acho que, assim, arriscar também, sabe? Eu acho que é um jogo de risco, sempre. É quase que um eterno blefe, sabe? Eu tô blefando com você e eu vou ganhar esse blefe, sabe? Acho que tem um lugar desse. E então, eu acho que o estudar ele é necessário, porque a gente começa a entender muito o que é o mercado, a gente começa a entender muito o que a gente quer, e a gente começa também a ser aquele perfil que a gente desenha, que eu acho que a gente também, né? A gente é mutável, né? A gente tem que transitar, mas eu acho que da nossa experiência hoje em dia, eu acho que a gente consegue muito, por exemplo, ver quem gosta mais do que entre a Fluxa, sabe? Quais são as experiências que a gente quer ter. Eu acho que isso também ajuda. Então, e aí eu vou fazer uma outra lição, que para mim é uma coisa que funciona muito, que é um pouco Haribo, mas é a gente se autoconhecer, assim, sabe? Eu tendo na Fluxa a trazer várias coisas Haribo, mas eu acho que é importante pra gente se autoconhecer, porque a gente parte de um lugar que tem mais respeito pelo outro. Coisa que eu acho que a gente perde muito no audiovisual, quando a gente tá num set, que a gente não tá feliz, que as pessoas são tóxicas. Quando a gente parte de um lugar que a gente se autoconhece, e a gente se coloca em situações vulneráveis, e por isso que tem a resiliência, a gente começa a respeitar o outro e fazer a coisa ser menos tóxica. Mas isso, para mim, eu estou me escutando e eu acho que é um papo Haribo. Nem todo mundo vai pegar esse assunto e vai falar, faz sentido. Para mim, faz muito sentido. Então, acho que eu daria essas dicas, assim. Estude muito, trabalhe muito. Acho que a prática é muito importante, mas não deixe de estudar, porque senão a gente fica a tempos modernos. A gente fica o filme do Charlie Chaplin fazendo sempre a mesma coisa. Quando a gente estuda, o nosso capital intelectual ele vai além. Então, a gente pode ser capaz de pensar e a gente está fazendo um exercício mental, né? Que é muito, muito importante para essa construção de um audiovisual menos tóxico, talvez, menos problemático, com menos falhas. Para acrescentar alguma coisa, seria nesse caminho do estudo que ela falou, entender que estudo também é você se conectar no meio, você conhecer pessoas, você ir conversar, você entender os caminhos que tem. Assim, às vezes a gente entra, foi o que a Cal falou, de você acaba ficando direcionado a fazer uma coisa só, né? E não abre o leque para outras oportunidades, entende que é uma indústria assim, muito ramificada e que tem 1000 funções, sabe, que você pode entender ali dentro, que você pode contribuir. Então, de fato, o profissionalismo, ele também vem dessas conexões, criar laços, porque também é uma indústria que está muito em movimento sempre, né? São muitos projetos, cada projeto está conhecendo uma equipe nova, está conhecendo pessoas novas, e daqui a 3 projetos você vai encontrar alguém que estava naquela equipe de novo. Então, manter relações e fazendo esse exercício diário de se conectar. Olha, para o futuro da área, pelo que a gente está fazendo, que a gente está tentando construir, né, tá aí resiliente nesse trabalho, eu acredito que a gente vai ter narrativas mais diversas, equipes mais diversas, e aí sim a gente vai ver um audiovisual que represente, pelo menos aqui falando de Brasil, o Brasil em sua totalidade, e que acesse novas pessoas, que acesse audiências que também querem ser vistas ali, sabe? Que não dialogue com um público só. Eu acho que a gente precisa, e aí o audiovisual, o futuro que eu espero, e que eu tô aqui diariamente também, nós 3, pensando nisso, é ter um audiovisual mais diverso. E diverso, a gente fala de pluralidade, né? Então, assim, a gente assina embaixo e a gente tem um statement de gênero e raça, mas a gente quer ir além. Então, por exemplo, a gente quer construir, e eu acho que tem um bonde vindo, né? Muito interessado, assim, em construir esse lugar, eu volto a dizer, menos tóxico, sabe? Que as pessoas se sintam confortáveis de trabalhar, que as pessoas se sintam felizes de estar fazendo aquilo. Porque, assim, a gente trabalha muito, né? Quando em gravação são 12, 16 horas de gravação. Isso é muita coisa, fora o tempo que você trabalha. Pandemia, tá todo mundo trabalhando 24 horas por dia. Então, isso desgasta muito. Então,
quando a gente fala de mais diverso também, é o respeito também pela saúde mental do outro, pelo olhar do outro. A gente tende por mais que uma vá assinar a direção, a gente sempre está escutando uma outra para poder ter mais feedbacks, assim, tipo, um corte, não vem só, se eu estou dirigindo, não vem só o meu apontamento, vem o apontamento de todas as três, sabe? Então, assim, a gente procura o roteiro, por mais que uma vai centralizar, as três, elas dão uma olhada. Então, assim, isso pra gente é muito importante. Isso potencializa pra gente o lugar da diversidade de olhares, né? Fernanda e Bárbara são duas mulheres brancas, mas elas têm visões diferentes de muitas coisas. Eu sou uma mulher preta, também tem outros olhares. Então, assim, a gente construir esse lugar. Então, a gente espera que o futuro da nossa área seja um futuro com um novo governo também, desculpa, não sei se posso falar isso, mas com um novo governo que consiga compreender o que é a cultura para o povo, para a gente, assim, sabe? Porque isso também muda tudo. Porque quando você tem mais incentivo, né, do governo, mais as pessoas ficam à vontade de poder falar sobre o que elas acham que vai ser importante. Mais editais são abertos, mais empresas vão investir em brand content. Enfim, as pessoas vão trabalhar cada vez mais essa liberdade de se expressar.